Pessoal, agora oficialmente, boa tarde a todos vocês. Estamos no nosso último encontro do curso do treinamento básico do QGIS. Trata-se do encontro número 6, que basicamente compreende toda a parte de composição de layouts. E aí depois ficaremos pendentes somente de um encontro para que vocês apresentassem alguma tarefinha feita no QGIS, né? Eu vou até usar o termo tarefa para que vocês não fiquem, por exemplo, paranoicos. Eu sei que alguns às vezes ficam, né? Não que nosso objetivo seja deixar vocês assim, achar que é um trabalho complexo nem nada. É uma tarefinha, vocês vão pegar alguma coisa do QGIS que vocês de repente têm até ideia, ou para alguém que não... Que realmente teve o primeiro contato com o QGIS, de repente usar alguma ideia da aula, né? E propor ali uma tarefinha, pode ser usando um plugin, usando uma ferramenta, e aí cada um de vocês teria 5 minutos aproximadamente, né, para apresentar isso no último encontro. Porque daí é a oportunidade que nós temos de todos compartilharem ideias e também de experimentar essa experiência, né, que tem de, vamos dizer assim, entre aspas, né, não é bem uma palestra, mas a ideia da palestra serve depois, né, de poder fazer uma comunicação de apresentação por meio de uma plataforma à distância, né? Não sei se todos já tiveram essa oportunidade, mas vocês terão, porque cada um vai compartilhar a tela depois e fazer uma apresentaçãozinha daquilo que fez no QGIS, tá bom? Isso fica para uma data que a gente pode definir depois. Eu acho que tinha sido, a princípio tinha sido colocado, que, vou até olhar aqui o próximo slide, gente, que, se eu não me engano, era para ser uma semana depois, é isso, gente? De 6 a 13 daria o quê? Uma semana depois do último encontro, né? Se vocês acharem que fica muito apertado apenas uma semana para preparar alguma coisa, a gente pode ver, deixa 2 semanas, vocês apresentam depois, né? Mas o importante é que a gente tenha esse momento, até para desafiá-los ali a mexer um pouquinho com o QGIS, tá? Tudo bem, então? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso, né? Quer aproveitar? Todo mundo já tem uma ideia sobre o que vai fazer? Pode ser, inclusive, usando ali as abordagens da aula, tá, gente? Não tem regra para isso, não. Bom, claro que as datas já estão totalmente furadas, mas a proposta é ainda referente ao conteúdo desse encontro aqui, né? Que seria sobre o compositor de impressões, que é o layout de mapas. Então, percebam que tem uma quantidade de itens ali que remetem a todos os passos que serão executados para a construção do mapa. Eu confesso a vocês que eu acabei, no momento da montagem da aula, sentindo uma necessidade extrema de modificar totalmente esses subitens aí da seção 2.5, tá? Então, porque eu comecei a perceber que estava fora de ordem, da forma como eu acho mais prático, por exemplo, produzir um layout. Eu vou dar um exemplo disso. O que vocês estão vendo aqui, por exemplo, tem essa parte janela de mapas, que é onde é inserido o mapa. Só que quando eu insiro o mapa, eu já faço a configuração básica ali de qual é a escala máxima aproveitável em função da folha. Tudo isso assim que eu já adiciono o mapa. E aqui ele coloca que é para fazer essa edição lá na frente, né? Que é alguma coisa aqui configurando a janela do mapa, né? Então eu achei que ficou um pouquinho fora da ordem que eu acho mais prática, mais intuitiva de se fazer mapas, porque penso que compositor de mapas tem que ser uma ideia muito clara e sequencial daquilo que você pretende colocar no seu mapa, né? Então, tanto que teve a aulinha teórica lá que eu coloquei, uma aula sobre mapas, né? Que diz que o mapa tem que ter um título, tem que ter uma escala, uma seta. Então, você tendo uma sequência ali na sua cabeça dos elementos, você fica muito intuitivo fazer o mapa, né? Então, a intenção da aula de hoje é que dê essa independência a vocês, tá? Eu vou procurar explorar o básico, mas até os slides foram preparados em função do básico, mas nada impede de uma ou outra pergunta ou curiosidade a gente explorar um recurso ou outro a mais. Lembrando que toda a tarefa de hoje, ela vai dar depois condição de vocês explorarem outras coisas tranquilamente, porque vocês vão mexer, por exemplo, num item que logo abaixo existe um outro, que
que é muito intuitivo e vai te dar um efeito, né? Mas que não daria assim para a gente explorar tudo isso, levaria muito tempo para dar uma aula explorando todos os recursos, né? E até porque eu também não conheço todos, eu conheço alguns. Então vamos começar, gente, com a aula. A primeira coisa é que eu gostaria de apresentar para vocês a ideia do compositor, né? O compositor de impressão constitui um conjunto de ferramentas do QGIS voltadas para a elaboração de mapas visando a impressão, tá? Quando eu falo de impressão, num tempo um pouquinho mais no passado, a impressão de mapas ela era quase que exclusivamente pensada para plotters, né? Você, normalmente, eu sei que as universidades tinham, não sei no caso da Angélica lá na UERJ, mas tinha plotter para A0, A1, enfim, desses formatos maiores, né, de carta, e a gente produzia o mapa, né, e aí conseguia plotar a carta mesmo nessas escalas, né. Creio que na SPU também tenha, mas, Angélica, se puder compartilhar a experiência com a gente, é legal também, né? Seria legal. Seu áudio está fechado, Angélica. Vimerson, Oi. a minha época de faculdade não existia nem computador. Ah, não tinha ainda, né? Mas, na minha experiência como engenheira, que eu trabalhei em várias empresas, tinha assim, tinha as impressoras, tinha até muito no passado a impressora ainda de offset, que fazia aquela impressão em filme negativo, né? Ah, legal. Que era aquelas bases de poliéster mais uma camada laranja, e a impressora ela abria o scribe, chamava scribe o nome, abria aquele scribe com uma peça de diamante, e ela custava muito cara, essa impressora. Sim. Eu me lembro, e depois ela fazia assim, ia montando os diapositivos de cores, né? Uhum. E aí revelava fotograficamente. Era assim que fazia também os mapas offsets do IBGE. Eram composições gráficas, né, de cores, e depois montava por processo fotográfico ou impressão, né, que a gente chamava offset, passava imprensa e gerava aí o mapa. É isso. Eu não tive a oportunidade de pegar. Eu me lembro que quando eu cheguei na Unesp, nós tínhamos algumas salas inutilizadas que você tinha um estéreo restituidor antigo, né, analógico, você tinha um painel com os processos da cartografia feitas de maneira analógica, né, mas de manusear equipamento, essas coisas, nós não tivemos contato. Eu peguei exatamente a transição para a era digital, que foi em 2001, né, inclusive quando o Google começou a ter as primeiras versões do Google Earth, né, já se usava muito Yahoo e Google na época para pesquisar na internet, e aí dali nós estamos passando ali, já são o quê? 20 e poucos anos, né, Angélica? Um boom tecnológico na nossa área, né, que é muito positivo, né? Hoje, se todos são capazes de se envolver, vamos dizer, com a cartografia, mesmo que num nível mais básico, que é a produção de um mapa, de fazer um geoprocessamento, é graças a essa revolução tecnológica digital que nós tivemos na nossa área, que hoje abrange todas as áreas, né? Topografia, enfim. Então, esse exemplo que vocês estão vendo, muito obrigado, viu, Angélica? Na SPU aí, Ana Paula, vocês têm essa plotter de A0? Como é que é a situação aí? Saberia dizer? Tem sim, principalmente para digitalizar os mapas antigos, mas eu nunca manuseei. Quem supervisiona o uso dela é o Daniel. Ah, tá. Porque vocês têm aí o scanner de formatos grandes, né? Que inclusive a Mariela opera, que é a nossa bolsista. E só que assim, a plotter é aquela que vocês imprimem o mapa. Não, a plotter não. Para imprimir o mapa, não, né? Não. Porque assim, o que acontece? Eu estou até aproveitando o ensejo dessa discussão para colocar, né? Que a proposta desse mapinha que nós vamos fazer é em A4. Até porque nós não teríamos condição, por exemplo, de imprimir num formato maior. Então, mas assim, o QGIS é todo preparado para você produzir mapas até em A0, né?
E isso que é interessante, que é legal. E eu quero dar bem essa ideia para vocês, que eu acho que é o gargalo da produção de mapas, é vocês terem dentro do íntimo de cada um de vocês, como é que se relaciona o tamanho da folha que você escolhe, a escala máxima que será aproveitada no projeto é função também do tamanho do papel, e num terceiro momento também a simbologia toda tem que ser função da escala juntamente com o tamanho do papel. Então eu vou tentar passar um pouquinho dessa experiência para vocês, embora não tenha muita, né, com produção cartográfica, mas de como vocês vão lidar com esses parâmetros iniciais da cartografia. Então, assim, no final, vamos fazer a impressão de um mapa em PDF, mas sabendo que seria plenamente possível ali, o QGIS já reconhece a plotter, tudo que tiver impressora, e você pode mandar fazer a impressão do seu mapa em papel, tá? Quem tiver interesse depois. Aqui são os exemplos de alguns mapas produzidos por uma empresa que na verdade, é um amigo meu que me fornece material de amostra, inclusive, muitos dos materiais de drone que eu usei, eu fiz alguns treinamentos há um tempo no IFES, e ele sempre me arrumou, que eu conheço ele desde a época em São Paulo. Quando eu trabalhava na empresa, ele comprou as tecnologias lá com a empresa que eu trabalhava, né? Então, o cara que se desenvolveu é quase que um pioneiro nessa área, faz topografia por drone, e aí é o exemplo de uns mapas que ele tem usando QGIS, inclusive, né? Me lembro que o primeiro treinamento de QGIS, ele fez um treinamento lá na época não era nem ClickGel, né? Se chamava Anderson Medeiros mesmo, depois que ele mudou o nome, e esse meu amigo que forneceu algum material para mim, o primeiro contato que eu tive com QGIS foi aí. Aí depois, quando eu vim para Vitória, foi quando eu fiz o curso com a Escola do Governo, que é exatamente essa proposta do curso que vocês estão vendo aqui. Aí fiz o básico, quando a Escola do Governo ofertou o avançado, eu também fiz. E aí, como eu estava dando SIG no IFES, e aí mexendo sempre para abrir dados, eu acabei me desenvolvendo um pouquinho, tomando gosto, né? Até porque eu tenho um fascínio muito grande por tecnologias de uso livre, né? Porque tudo que a gente pode fazer de graça, sem ter que pagar licença, vale cada minuto de dedicação para aprender. Então, por isso que eu não meço esforço, por exemplo, vou até de madrugada. Vocês vão ver que tem mensagem minha que eu mando no meio da madrugada, que eu estou fazendo as coisas no meio da madrugada. Não é sempre, mas às vezes eu passo por momentos que eu dá umas doidas dessas, assim, de pegar uma semana, um mês seguido, trabalhando igual doido, mas motiva, né? O eFoto é a mesma coisa, produzir material de eFoto também, depois vou compartilhar com quem tiver interesse, principalmente a Angélica, né, Angélica, que provavelmente vai querer experimentar isso com aula. Eu tenho material pronto de foto, então eu tenho meio que essa coisa, essa vontade sempre de produzir tudo que nos dá liberdade de trabalhar depois. E o QGIS é talvez a melhor ferramenta hoje de uso livre, dado o potencial que ela tem de desenvolvimento na área de processamento, tá? Então, aqui são exemplos de alguns mapas que vocês têm, e até ilustra um pouco do conceito que está aqui, ó, porque você tem lá dizendo aqui, ó, diversos mapas podem ser gerados utilizando o mesmo compositor de impressão. Não sei se vocês lembram lá a aula teórica, que tinha lá a mesma base de dados sendo usada para fazer um mapa de turismo, e o outro era um mapa, eu não me lembro se era um mapa topográfico. Então, assim, a mesma base cartográfica pode ser trabalhada para diferentes temas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma primeira carta aqui feita com meramente aqui a topografia, né? Só vetores, e uma segunda já tem um dado com uma carinha mais temática, que é o modelo digital de elevação de terreno, né? Acho que é isso, tá bem pequenininho. Esse modelo digital de terreno, ele tem essa variação de cores, que é uma escala hipossométrica. Aí, da mesma forma, você pode montar um fotomapa, né? Tá aqui, ó, 8 fotomapa. E colocar, então, assim, mesmo dado, com o mesmo layout, você pode atribuir temas diferentes, né? Isso que é legal. O Daniel estava até me dizendo que vocês têm a necessidade depois de escolher um layout, dar uma melhorada. Eu falei que eu posso ajudar vocês, para ter um layoutzinho assim, básico e padrão, para que todo mapa que vocês precisarem fazer na SPU, vocês vão somente importar o modelo e só vão ter que abrir o dado, configurar a legenda, escala, e aí ficaria muito mais rápida a produção de um mapa, tá?
No caso da aula, nós faremos um mapa do zero, é um mapa simples, não tem essa estrutura toda que vocês estão vendo aqui, tá? Tudo bem, gente? Então, para começar, tem aqui uma nota, né? Na sequência, qual que é a primeira etapa, então? É que a gente adicione as camadas que nós utilizaremos na aula e façamos a configuração de simbologia dessas camadas, tá? Já pensando no mapa que eu quero depois produzir, na composição, né? Eu falo composição porque um mapa, na verdade, é composto por N camadas, não somente por uma, tá bom, gente? Então, para começar, vou dar uma explicação para vocês aí, se vocês quiserem abrindo o QGIS de vocês já. Eu nem sei se o meu está aberto aqui, mas eu vou também clicar para abrir. Olha só, o primeiro passo vai ser o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Nós vamos criar um novo projeto. Então, não se preocupem. Vimerson, perdi as últimas aulas. Não tem problema. Vocês vão criar um novo projeto. Nós vamos fazer uma configuração rapidinha das propriedades desse projeto para poder inserir, principalmente aqui. Não precisa fazer mais nada além do que está aqui, tá, gente? Até para a gente não perder tempo. O mais importante de configurar o projeto é atribuir o sistema de coordenadas e data que nós utilizaremos no mapa, porque depois, quando a gente for para o layout de mapa, ele assume automaticamente no layout de mapa o sistema de coordenadas e datum do QGIS, tá bom? Do nosso projeto QGIS. Feito isso, um terceiro passo, nós salvaríamos esse projeto aí nós vamos salvar como aula prática 6, seguindo o mesmo padrãozinho das aulas que vocês estão salvando, vocês vão colocar lá, aula, underline, prática, underline 6, tá bom? Aí, no segundo momento, então, o que nós vamos fazer aqui? Criar um grupinho, tá vendo aqui, ó? Primeiro aqui foi essa parte toda de salvar o projeto, aí vem agora a inserção das camadas, né? Quando mudar de slide, gente, assim quando vocês estiverem estudando, sempre prestem atenção no item, subitem aqui em cima do slide, porque ele agrega a informação de continuidade ou não do assunto que nós trabalhamos no slide anterior. Por exemplo, apareceu o item aqui, 2.5.1, inserindo as camadas do mapa. Significa que esse assunto de inserção da camada começa aqui nesse slide, tá? Então vai lá, criar um grupo com layout de mapas, nós vamos fazer isso daqui a pouco. Depois vamos conectar um GeoPackage, lembrando que tem como conectar esse GeoPackage, indo lá nas opções da fonte de dados, que é essa pastinha, na verdade esses quadradinhos coloridos aqui, né? Ou uma forma mais fácil de conectar um GeoPackage já pronto, indo na aba de navegador e mandando conectar aqui no GeoPackage, que é coisa que vocês já fizeram, nós vamos fazer novamente. Aí nós vamos arrastar as camadas de interesse, que são essas daqui, ó, a baía, o oceano, que é a camada de águas, e ela está aparecendo em rosa, lembrando que quando a gente joga uma camada para o QGIS, ele assume uma configuração aleatória, correto? Aí vem lá a camada de bairros, de municípios. Emerson, mas será que é significativo eu ter uma camada de municípios, sendo que o meu mapa, já vou até adiantar vocês, né? O tema do nosso mapa é o mapa das regiões administrativas de Vitória. Então não faria muito sentido, né, ter os municípios, mas na verdade, tanto municípios quanto a camada Brasil, ela servirá para que a gente crie depois um mapa de localização, que aí vai mostrar o estado do Espírito Santo, e de quebra ele dá também ali alguns dos estados vizinhos para a gente, né? E para mostrar o mapa de localização, onde é que fica a região que a gente está trabalhando, porque nem todo mundo tem, vamos dizer, essa visão cartográfica de Vitória, que o Vitória está ali no Espírito Santo, imagina o mapa na cabeça, né? Quem não tem hábito de trabalhar mapa, às vezes tem isso um pouquinho menos apurado do que quem trabalha. Então, o mapa índice é importante. A gente nunca pode presumir que quem vai trabalhar o mapa saiba onde está o lugar, né? A gente tem que sempre criar um mapa de localização. Tudo bem, gente? Então, nós vamos configurar essas 4 camadas aqui. Aí percebam que a partir do próximo slide, 2.5.2, já trata da configuração dessas camadas. Mas antes de
entrar nesse assunto, vamos fazer, então, esses primeiros passos, que é criar um novo projeto, fazer a conexão no GeoPackage? Vamos fazer, gente? Quem ainda não abriu o projeto no QGIS? Se alguém estiver esperando ainda, eu espero, tá? Eu aguardo. O meu aqui já está aberto, ó. Posso continuar então, né? O que nós vamos fazer aqui? Vocês vão clicar em novo projeto aqui em cima, estão vendo? Aqui, ó, o cursor, além do professor estar aumentado de tamanho, ainda tem aquele recurso que o Vitor nos deu uma dica aqui, que eu habilitei, que ele fica mostrando onde está. Clicaram para criar um novo projeto? Vai aparecer uma página em branco. Percebam que, por default, isso está lá nas configurações do QGIS, se vocês lembrarem, existem lá opções e tal. Nessas opções do QGIS, está configurado para que todo projeto novo, ele abra no WGS 84, tá? Mas lembrando que nós temos a intenção de produzir um mapa na projeção cartográfica Universo Transverso de Mercator, Fuso 24, que é onde é localizado o estado do Espírito Santo, Sul, tá bom? Então, é de extrema importância que a gente já configure o projeto para ter esse sistema de coordenadas, tá? É a única configuração do projeto, as demais vocês não precisam mexer. Então, nós viremos aqui para a parte projetos aqui em cima, ó. Vamos clicar com o botão esquerdo do mouse e acessar a opção de propriedades. Tudo bem? Todo mundo junto? Se alguém ficar para trás aí, avisa, tá? Quando clica em propriedades, então, vocês já tiveram uma aulinha sobre isso, dá para configurar várias coisas aqui, estilo, geral, enfim. Mas o que nos interessa é o SRC. Professor, Que é a o gente sistema não de tá vendo sua referência. janelinha. Oi? Você tá mexendo na janelinha que abriu? Ah, é, Não tá muito vendo. bem observado, Vitor, porque ele abriu na outra aqui, ó. Eu estava falando, olhando na outra tela. Então tá aqui, gente, ó, o SRC, que é onde a gente vai mexer, tá? Vocês escolhem aqui do lado, que é o sistema de referências. Aí, como já trabalhamos, pelo menos aqui no meu QGIS, várias vezes o Sirgas 2000 UTM-24 Sul, ele meio que armazena isso no histórico. Mas, para não correr risco de alguém ter reinstalado o QGIS, estar num computador novo, nós vamos sempre buscar esse sistema pelo código EPSG, que é o 31984. Quando eu faço essa busca, gente, automaticamente ele já mostra aqui embaixo o sistema, ó, para não ter dúvida, porque o código EPSG, na verdade, ele representa um único sistema de coordenadas e datum. Jamais existirá dois conjuntos com o mesmo código, até para não criar essa confusão, né? Para quem é mais leigo, eu já falei isso para vocês, eu não entendo muito sobre isso, é melhor, mais prudente, pedir para o chefe ou para o engenheiro que coordena a equipe passar quais são os códigos, para que vocês tenham certeza sempre de estarem trabalhando com projeção e datum corretos, tá? Para que não causem confusão. Então a gente vai escolher esse sistema, vai dar um aplicar, um OK, automaticamente ele vai fechar a janela. De bate-pronto, vocês já vão ver aqui a mudança, né? Vai exibir o sistema Sirgas 2000 UTM-24 Sul. Qual que é o próximo passo agora? Adicionar as camadas, tá? Lembrando que eu poderia fazer isso tanto por aqui, ó, pela opção de gerenciador de fonte de dados, que pode ser acessado por aqui também, ó. Tem lá a opção GeoPackage, posso conectar no GeoPackage e carregar as camadas. Mas eu quero que vocês criem o hábito de usar a camada navegador aqui, ó. Tem alguém aí que não está sendo exibida a camada navegador? Porque pode acontecer às vezes, deixa eu mostrar para vocês, da pessoa, por acidente, clicar aqui em navegador, ó, e o navegador desaparece, fica só o painel de camadas. Se for o caso de alguém ter desaparecido aqui o painel de navegação, vocês vão clicar com o botão direito aqui no espaço das barras de ferramentas e vão habilitar a opção navegador painel. Automaticamente ele já abre aqui para vocês, tá? Ó. Se alguém abriu solto aí, ó, basta arrastar aqui. Quando ele aparecer dessa forma aqui, ó, tá projetando onde ele vai jogar, né? Aí vocês soltam.
Eu particularmente gosto quando fica 2 camadinhas aqui embaixo, porque não perde espaço, né? Aí vocês vão clicar na abinha navegador aqui embaixo. Olha como é fácil, gente. O GeoPackage, ele já é a raiz dentro dessa estrutura. Vocês não vão precisar ficar procurando dentro de pastas, né? Diferente, por exemplo, se eu quero buscar um dado geográfico de um projeto, eu vou ter que, como se eu estivesse no Windows Explorer, né? Ficar entrando e procurando. Mas no caso aqui dos formatos de dados, banco de dados, enfim, para carregar vetor, raster, vocês já acessam direto pela raiz, tá vendo? Então, no GeoPackage, eu vou remover esse aqui porque eu estava montando a aula e estava conectado, tá? Vocês vão clicar com o botão direito aqui em cima, ó, GeoPackage, e vão pedir para fazer uma nova conexão. Tá bom? Quando pede para fazer nova conexão, nosso trabalho agora se resume a procurar o diretório, não pode esquecer, né? Onde se encontram os dados do curso. Então, vocês vão ver que tinha lá uma pasta vetores, que eu passei para vocês, lembram? Dentro dela tem uma outra pasta chamada GPKG, que é onde fica o nosso ilustre GeoPackage, tá? Vocês vão selecionar o GeoPackage e vão clicar em abrir. Logo quando a gente clica, ele já mostra aqui, tá, gente? Vou esperar um pouquinho que vocês cheguem junto comigo aqui. Já mostra logo de cara a conexão. Se a intenção for remover qualquer conexão, tenho 10 conexões abertas aqui, Vimerson. É só mandar remover, tá vendo? Então vocês podem fazer isso quantas vezes vocês quiserem. E aí, quando eu clico para expandir, ele já me mostra as camadas que eu devo, na verdade, todas as camadas do GeoPackage. Tem até camada a mais do que aquilo que nós usamos no curso. Aí tem sensor censitário, rodovias, enfim. Mas fica aí para vocês depois usarem como vocês quiserem, praticarem, né? Para o nosso momento agora do mapa, nós vamos adicionar uma camada aqui que é de oceanos. Vamos fazer uma por uma para vocês irem entendendo, tá? Essa aqui que é de oceano e baía é uma camada de águas. Fica verdinho porque ele assume uma cor aleatória. Depois a gente vai configurar. A próxima que nós vamos jogar aqui, que está na sequência, é Brasil. Porque vai usar no mapa índice depois, né? Tá? Se eu quiser vir aqui em camada e reordenar, tiver problema de toque, pode fazer isso, tá? Reordenar. Aí a próxima é bairros. E tem mais uma aqui. Peraí, bairros, água. Não, eu acho que é só isso, né? Deixa eu ver pelo slide da aula aqui. Municípios do Espírito Santo também, gente. Tá, municípios do Espírito Santo, tá? Feito isso, nós vamos agora voltar para camadas. Aí vocês vão ter 4 camadas carregadas aí. Era para ter criado o grupo antes, eu acabei mudando a ordem aqui, mas isso não vai alterar em nada. Layout de mapas, pode criar um grupo todo em maiúsculo, tá? Vocês vão clicar com o botão direito aqui em cima, ó, e vão mandar adicionar o grupo. E aí, todo em maiúsculo, vocês vão digitar layout de mapas. Aí basta selecionar as camadas aqui e arrastar para dentro do grupo, tá, gente? Quando virar esse retângulo aqui envolvendo o grupo, é porque ele vai entrar todas essas camadas para dentro do grupo. Então, a primeira coisa que eu peço a vocês, depois de criarem o grupo e colocar as camadas, é sempre o hábito de ordenar. Por exemplo, Brasil, se ele estiver por cima, ele vai cobrir todo mundo, né? Com exceção da água aqui, porque ele só tem um contorno nos continentes. Então, Brasil fica abaixo, municípios do Espírito Santo vem logo em seguida, bairros vem depois e a Bahia vem logo na sequência. Porque a água, ela dá até esse acabamento aqui nas bordinhas, então ela tem que ficar acima de todo mundo.
Para quem quiser navegar um pouquinho e aplicar um zoom, por exemplo, em municípios, para ver como é que está no Brasil, né? Basta clicar. Engraçado, ele não carregou o Brasil aqui, por quê? Deixa eu ver qual que foi o problema aqui. Eu vou remover essa camada e vou chamá-la de novo, tá, gente? A de vocês deu certo ou apareceu com esse problema? A minha deu certo. Aqui deu certo também. É, o meu tá com algum problema aqui. Aqui também deu certo. Deixa eu reconfigurar a simbologia aqui para ver se... Que estranho, né? Ah, também tá no... Não, mas era para ter dado certo, porque... não sei o que está acontecendo não, que engraçado. Vou fazer de novo aqui. Deixa eu dar uma olhadinha rapidinho enquanto vocês vão... Quem quiser começar a configurar a simbologia pode começar, tá? Só vou dar uma olhada rápida aqui. Ah, tá como não conectado. Reconectar. Aí. Não sei qual que foi o galho aqui, enfim. Vamos lá. Vou mandar jogar de novo essas camadas. Agora sim. Aí vou jogar o Bahia. Águas, né? Ah, o referencial desse negócio aqui não está correto, não. Espera aí. Ah, também? Olha só, gente, eu vou fazer uma coisa aqui, eu acho que eu sei qual que é o problema. Eu devia ter salvo o projeto, ele desconfigurou meu projeto aqui, tá vendo? Projeto, propriedades, EPSG e aplico. Vamos ver se agora dá certo. Ele está mudando o referencial do projeto aqui, deixa eu mudar isso. Isso está mostrando que tem alguma coisa aqui que não está legal, ó. Tá travando. De vocês apareceu todo mundo então, né? Sim. Sim. Olha lá, já deu um problema aqui, vou ter que abrir Sim. de novo. Então vocês podem ir configurando a simbologia conforme as instruções do slide, tá? Já abriu outro aqui, rapidinho. Gente, eu vou aproveitar que está acontecendo esse problema com o meu, já vou salvar o projeto, tá? Mesmo não tendo nada, salvar como, só configurei o sistema de coordenadas. E vou colocar como aula 6.
Vou conectar ao GeoPackage. Na verdade, vou reconectar, vou remover, mandar conectar de novo. Agora deu certo, ó. Tava com algum probleminha no QGIS. Então vou criar o grupo. Layout de mapas. Jogar todo mundo dentro. Bom, tá aí. Então, gente, eu vou começar a configurar a simbologia. Quem quiser me acompanhar, só vou olhar o primeiro slide aqui, que ele tem a instrução, ó. Das 4 camadas, nós vamos inserir também rótulo na de bairro, para saber todos os bairros dentro de cada região, e também Brasil, para que quando a gente apresentar o mapa de localização, ele mostre a sigla dos estados vizinhos do Espírito Santo, tá bom? O resto eu vou fazer aqui de cabeça mesmo. Quem quiser acompanhar. Então, o primeiro passo aqui, eu vou configurar o dado da Bahia, tá? Bahia e oceano, que são dados de águas. Com o botão direito do mouse, eu vou em propriedades da camada. E nas propriedades, eu consigo configurar a simbologia, gente. Percebam que, assim, em outros momentos, nós configuramos a simbologia como, né? Clicando aqui nesse nível mais abaixo, de tal forma que eu pudesse configurar tanto a borda, né? O traço, né? Quanto também a parte do preenchimento. Então, essa é uma forma de configurar. A outra é se utilizar de algumas recomendações que ele tem de simbologia de polígonos, tá vendo? Então, você tem algumas opções com cores, inclusive com gradiente, com achuras, né? Enfim, uma delas aqui é Topowater, não sei se vocês viram aí. Vocês poderiam clicar nessa opção e dar um aplicar. Vocês vão ver que fica muito parecida com águas quando você pega um atlas escolar, por exemplo, né? Que ele é esse azulzinho e com uma bordinha azulzinha também. Vou dar um zoom aqui na região. Próximo passo agora é configurar bairros. Aí, bairros, eu já vou precisar lançar a mão do quê, gente? A informação principal do meu mapa, na verdade, é poder informar ao leitor do mapa sobre classificar, na verdade, os bairros de acordo com as suas regiões administrativas, que é aquela por decreto, que é o que está na tabela. Então, a única forma de eu fazer separar essas classes é usando uma simbologia categorizada, tá? Quando eu coloco na simbologia categorizada, que vocês já estão craques também, fizeram bastante, nós vamos pegar o campo aqui que nós vamos usar, que é o quê? Aquele que vai atribuir tema ao nosso mapa, que é o regional decreto. E aí, nesse instante, vocês não precisam ter medo de errar, porque se errar, vocês podem voltar a escolher outro campo aqui, né? Então, mandem classificar, olhem, redimensionem aqui, como vocês fazem no Excel, né, de redimensionar colunas, façam aqui também. Eu costumo remover essa última linha aqui, gente, porque todos os valores é um negócio padrão, ele sempre coloca. E aí observem se é isso que vocês querem, né? Pode até mandar aplicar no mapa, por exemplo, arrastar a janelinha para olhar. Ó. É isso que vocês querem? É exatamente isso, Vimerson, né? Quero um mapa com as regiões, para saber, por exemplo, em qual região administrativa fica o centro, olhando para o mapa. Quais são os outros bairros que pertencem a essa região. Então, a proposta do mapa é essa, né? Como nós trabalharemos uma composição, que depois, no segundo momento, vai entrar também com um dado raster, gente, para complementar o aspecto visual do mapa, então eu peço que vocês atribuam uma porcentagem de
transparência no símbolo. Olha que legal, eu fiz a minha classificação aqui, eu não vou precisar reclassificar. Existe um elemento que é a unidade utilizada para a classificação é esse símbolo. Se eu clico aqui e mando tirar, por exemplo, só para que vocês entendam como se trabalha a unidade das categorias. Se eu mandar, por exemplo, remover a linha e aplicar, automaticamente ele atualiza isso para todos os polígonos, tá vendo? Tudo bem? Só que eu quero colocar o contorno. O contorno ele me dá uma visão melhor dos limites ali, né? Então eu volto aqui no símbolo, mando atribuir. Aqui, estilo de traço, em vez de sem caneta, coloco linha sólida. Tá bom, gente? Tem até a opção de largura do traço aqui também, ó. Pode deixar esse que está aí por default. Mas tem que colocar a transparência. Não precisa mudar a cor do símbolo, porque a cor é dada pela paleta aleatória aqui, ó, Handle Colors. Mas a transparência precisa ser feita aqui dentro, tá? Quem não quiser colocar transparência, por exemplo, também no contorno, aí tem que clicar aqui, ó, no nível mais abaixo do símbolo. Que aí vocês conseguem clicar aqui na cor do preenchimento e atribuir transparência só para o preenchimento, tá? Eu recomendo uma transparência aí de 30%. Perdão, uma opacidade. Ou seja, opacidade de 30% significa 70% de transparência, tá? Opacidade mais transparência dá o 100% da configuração aqui. Tudo bem? Vou clicar em OK aqui. OK. Onde você clicou para mexer na linha, na transparência da linha? Eu me perdi um tiquinho. Tá, eu vou voltar aqui. Por favor. Tá vendo a unidade do símbolo? Você vai clicar nela. O que eu havia explicado era assim, que se eu aplicar uma transparência direta aqui, ó, está junto comigo, tá, né? Sim. Se você aplicar aqui, essa transparência é global, é para todo o símbolo. Ela vai pegar tanto preenchimento quanto contorno. Mas se a minha intenção é aplicar, por exemplo, a transparência só para o preenchimento, então aqui tem que perdão, gente, aí deu um trava-língua aqui. Tenho que selecionar a opção mais abaixo. Consegui. Porque essa opção mais abaixo, ela esmiuça o símbolo em contorno e preenchimento. Aí, na cor do preenchimento, você consegue dar a transparência aqui, ó, tá vendo? Só para o preenchimento. A linha, o contorno, vai ficar 100% de opacidade, entendeu? Sim. Obrigada. Gente, todo mundo conseguiu? Eu sei que ficou um pouquinho confuso assim, mas agora vocês entenderam, né? Aí dou um OK aqui, ó. Não importa a cor que seja aqui, tá, gente? O importante é a transparência e que ela será aplicada somente ao preenchimento. Aí dou um OK novamente. Aqui, se eu der um aplicar, eu já vou ver o resultado no mapa. Talvez vocês não estejam percebendo ainda, parece que está sólido, né? Mas quando a gente modificar os dados de fundo, vocês vão ver que ele está com uma transparência bem significativa, tá? Tudo bem, gente? O meu A não próxima mudou muita coisa não, mas tá bom. Oi? O meu não mudou não, mas tá bom. Quando a gente mudar a configuração de municípios e carregar o raster, você vai ver que ele está com transparência. É porque ele está com uma cor sólida de fundo, aí está realçando. Isso que eu reparei também, não dá para perceber, tá um vermelho por trás. Isso, então, ó, vamos dar um aplicar. Tem que colocar algum rótulo aqui, vamos lembrar. Até para tentar ser intuitivo, gente, vamos tentar consultar o mínimo possível. Bom, aqui já está separado por região, né? Bom, mas eu quero colocar o rótulo para saber quais são os bairros que compõem cada região. Então, vem em rótulo aqui, ó. Tudo bem? Está logo abaixo. Para quem fechou, basta voltar em propriedades e vou clicar na opção rótulos individuais. Mas com quem que eu vou rotular, Vimerson? Deixa eu ver aqui, ó. Tem aqui a abreviatura de bairro. Vou dar um aplicar para ver se esse é talvez a melhor opção. Pode ser que seja, né? Colocar a abreviatura de bairro, gente, para não ficar um nome muito longo, tá? Aí em texto aqui embaixo, ó,
atribuam a fonte calibre, porque além dela ser um pouquinho menor, ela é um pouquinho mais arredondada. E pode colocar um tamanho, pode experimentando o tamanho, na verdade. Eu acho que um tamanho 6, vou ver se vai ficar muito pequeno. Por enquanto, que depois a gente vai voltar a mexer nisso. 6,5. Aí, quem quiser mudar a cor da fonte, quiser colocar sombra, por exemplo, ó, se eu colocar a sombra e der um aplicar, vai ficar a fonte pretinha com a sombra, estão vendo? Mas se eu achar que por conta de ter cores, depois vai ter o preto não seja tão legal, eu posso colocar a sombra, perdão, a cor do texto aqui em cima, ó, texto, tá vendo? Como sendo, em vez de preto, branco. Fica legal também, porque tem sombra. Tá vendo? Vocês podem colocar, inclusive, aqui bold. Vamos ver se fica legal. Olha lá que bacana. Nos permitiria até reduzir um pouco mais o tamanho aqui, ó, para 6. Parece que destacou melhor, né, gente? Então, se quiserem deixar a fonte branquinha, também pode, tá? E com sombra, que a sombra dá o realce. Existe também um amortecedor, que é o buffer, que vocês não precisam colocar, só prestem atenção no que eu vou explicar aqui. Existe também uma forma de aplicar o buffer sem ser branco. Quando a fonte é branca, eu poderia, por exemplo, colocar um buffer preto. E aí reduzir o tamanho dele, para ficar parecendo um contorno da fonte. Se vocês acharem que não fica muito carregado, por exemplo, ó, ele dá um acabamento, tá vendo? Vou até aumentar o tamanho da fonte aqui para que vocês percebam. Ó. Um cinza fica bem legal. Com cinza fica legal, né? Ele dá um acabamento, tá vendo? Então vocês podem colocar, se vocês quiserem agora, o amortecedor, ou cinza claro ou branco, vocês colocam o amortecedor de preto. Se a fonte for preta, o amortecedor, que é o buffer, vocês vão colocar de branco. E aí coloque um tamanho de 0,1. Ele vai dar um contornozinho nas letras, tá vendo? Bem discreto, dá um acabamento. Deixa eu colocar o cinza aqui, que é a recomendação do Vitor. Alguém chamou aqui? Eu acho que foi alguém tentando entrar, professor. Ah, ainda bem que você me falou, cara. Deixa eu ver aqui, cadê? Ih, mas eu tô perdido aqui, eu não... Ah, tá aqui, ó. Fala, Tair, boa tarde. Não entrou ainda, não. Acho Agora que ele foi. entrou. Agora foi. Boa tarde, Altair, tudo bem? Boa tarde, Emerson. Peço desculpas aí pelo atraso. Você chegou a ver o slide que eu passei? Não, eu estou chegando da rua agora. Eu fui correr atrás de vacina, tive um contratempo. Não, sem problema, faz assim. Preste atenção no que está sendo feito aqui. Se der um tempinho na hora do intervalo, eu refaço rapidinho isso aqui com você, pode ser? Então, gente, ó. Aqui aí ficou com esse acabamentozinho aqui, ó, colocando também o amortecedor, né? O texto, o Vitor sugeriu um cinza, né? Vou colocar um cinza bem clarinho aqui. Opa, vermelho não. Mas aí ficou muito discreto, né? Eu acho que o branco ficou melhor mesmo. Pro meu Eu caso coloquei aqui. um cinza um pouco mais escuro. Mais escuro? Eu fui modificando aí manualmente mesmo. Ah, tá, entendi. Aí, no caso, eu falo da... Você tá aplicando o amortecedor aí? Ah, você falou pôr o cinza no amortecedor, né? Isso. Ah, não, tudo bem, entendi. Não, mas aqui, gente, percebam que tem uma gama de possibilidades aqui que vocês podem usar para configuração, tá? Eu vou deixar o meu dessa forma, só a fonte aqui que eu vou voltar para tamanho 6. Então, ó, recapitulando os parâmetros aqui de rótulo. Texto, calibre, fonte 6. Eu acho que pode até tirar o bold aqui, porque já está dando um destaque, né? Deixa eu ver. Não, vou deixar o bold. Bold é o negrito, tá, gente?
bold, 6. Se alguém achar que está muito pequeno, 6,5. Aí, em amortecedor, que é o buffer, eu habilitei, coloquei 0,1 de tamanho para dar só um contornozinho na linha, tá? Lembrando, ó, que ele é um buffer aqui, ó. Se eu mandar aplicar, ó. Aí eu pus ele de 0,1 só para poder dar um contorninho básico ali na letra. Aplico. E habilito também a sombra para dar um charme, um destaque, né? Sombra é uma coisa que fica muito bonita para ter. Mas a opacidade dessa sombra estava errada, hein? Coloquei opacidade 100% aqui, que eu quero ver a sombra mesmo. Então, quando eu clico em OK, ele confirma tudo isso, tá? Então, ó, texto, amortecedor e sombra, tá, gente? Podemos continuar? Próximo passo aqui agora é formatar, pensando agora já no mapa de localização, tá? Uma cor e um preenchimento para município. Então eu poderia escolher, por exemplo, simbologia do município, de tal forma, símbolo simples mesmo, tá, gente? Eu quero ter um contorno de 0,30, porque depois ele precisa destacar isso no mapa, né? De localização. E o preenchimento eu vou colocar uma cor, gente, que seja... Posso escolher aqui nas opções de cor aqui e misturar uma cor que me agrade aqui, tá? Uma cor que tenda ao branco. Então vocês vão reduzir a saturação aqui, ó. Ah, eu quero um tom avermelhado, um azulado, não tem problema. Só que aqui na opção de saturação vocês reduzem para ficar quase que o branquinho, tá? Olha como que é legal essa questão de modelo de cores, né? Saturação, para você deixar o branco com um tom leve de uma cor. Aí aplico. Então, estado do Espírito Santo, ó. Só que eu tenho que colocar uma transparência nele também, tá, gente? Então, do mesmo jeito que eu fiz anteriormente aqui para bairros, ó, em simbologia, eu vou clicar aqui, ó, esmiuçar o símbolo em contorno e sólido, e dentro de sólido, perdão, da cor aqui que eu escolhi, vou pôr opacidade aqui de 30%. Posso pôr até menos, né? Sei lá, 15%. E aplico. Dou um OK primeiro, depois aplico. Olho, se for o resultado que eu quero, eu fecho. Vimerson, eu me perdi um pouco. Quando eu entro em preenchimento simples... Tá, aqui nos municípios, né? Aham. Preenchimento simples, isso? Isso. Aí você, na verdade, quando entra aqui, ó, porque em cima você tem um símbolo em geral, que é cor, uma cor e um padrão. Quando eu entro aqui embaixo em preenchimento simples, eu estou dividindo a configuração do símbolo em contorno e preenchimento. Aí você vai dentro da cor do sólido, tá vendo? A cor do preenchimento. Aqui em cima, ó. Uhum. E clica. Uhum. Aí você vai escolher a corzinha com uma saturação bem baixa. Pode colocar uma saturação em torno de 12%, 10% aí. E uma transparência aí de uns 15%. Aí pode ser qualquer tom de cor que você quiser, Angélico, amarelinho. Tá bom? Uhum. Aí quando eu clico aqui em OK, depois eu não preciso dar um OK direto aqui. Eu aplico, porque se eu não gostar do resultado, eu volto e modifico, tá? Neste caso, para mim ficou bom, tá razoável. Vou clicar em Apply e depois em OK. Se eu der um zoom aqui, no estado, vou ver que assim, tá num tonzinho meio gelo, né? Um branquinho gelo. Que a intenção é essa mesmo, não é atribuir a uma cor, mas também mostrar que aqui o estado está separado do shape que vem embaixo, que é Brasil, né?
E aí voltou a dar aquele problema com a camada aqui. Deixa eu ver por que está acontecendo isso. Eu sou um cara azarado mesmo. O de vocês não tá dando esse problema, gente? Não. Só o meu? Aqui é normal. Sabe o que eu acho que é? Ele se perde com Sirgas. Se eu colocar Datum Sirgas 2000, se ele tiver WGS 84, ó, eu coloquei porque não vai ter grandes prejuízos em relação ao Sirgas 2000, tá? Mas assim, a projeção on the fly, que é pegar o WGS e transformar para o sistema do projeto, virtualmente ela funciona bem. Mas se ele tiver em Sirgas 2000, que é o datum que estava aqui ó, no dado, até sumiu daqui, ele pega e se perde, ele fica perdido, entendeu? Gente, eu vou ter que fechar o WhatsApp aqui porque tá tocando demais aqui, viu? Vou pedir perdão a vocês, mas tá tocando demais. Aí eu vou dar um aplicar, um ok. Aí ele reconhece. Então pode fazer isso se estiver dando esse problema, que é só para não ficar assim dando essas perdidas aí, tá? Olha, até no celular ele tá aqui importunando. Enfim. Agora, por fim, o que nós vamos fazer? Configurar Brasil, tá? Brasil, nós podemos deixar só o contorno, tá? Então vocês vão em simbologia. Então clique na propriedade aqui. Tá aqui embaixo, propriedade. Aí, da mesma forma aqui, clique em preenchimento simples para esmiuçar o símbolo em contorno e cor. Vai manter o símbolo com essa configuração, pode até colocar 0,3 para a largura do traço. Só que o contorno, o preenchimento, gente, nós não vamos usar. Aí como que eu faço? Basta vir embaixo aqui, ó, estilo de preenchimento, clicar, vocês vão ver que tem horizontal, vertical, cruz, diagonal, denso, que é usando padrões de pontos, né, de pontos equidistantes. A gente vai usar sem pincel. Tudo bem? Então, ó, simbologia, preenchimento simples. Cor do traço, vão manter. Largura do traço, vão colocar 0,3. E estilo de preenchimento, basta colocar sem pincel. Que aí já está tudo em casa, ó. Tá vendo? Já deixou só o contorno dos estados. Todo mundo junto, gente? Ou alguém ficou para trás? Próxima etapa agora é o rótulo. Nós vamos mandar exibir o rótulo da sigla dos estados, tá? Então, rótulos individuais. E vocês vão ver que essa camada do Brasil, ela tem um campo sigla. Que aí nós vamos colocar fonte calibre, como eu falei para vocês que ela é mais desenhadinha, né? Pode aplicar para ver como é que fica, gente. Tá lá, ó. A sombra com 100%. Pode colocar negrito se quiser. Aqui no texto, em vez de regular, vocês vão escolher negrito. E pode aumentar um pouquinho a fonte, colocar mais ou menos 12 aí. Se achar que a sombra está muito escuro, basta reduzir a opacidade. Como é um fundo branco, a sombra com muita opacidade ela destaca mais, né? Normalmente a sombra com 100% de opacidade é quando você tiver um fundo colorido, que a sombra tiver muito apagada e vocês aumentam. Mas 70% é um bom parâmetro mesmo, tá? Não devia ter mexido. Então lembrando, ó, em rótulos, mexemos no texto, fonte calibre, tamanho 12, estilo negrito, que é o bold. Não vou colocar amortecedor, que é o buffer, mas vou habilitar a sombra, tá?
Feito isso, apliquem e depois OK. Aí vocês podem voltar o zoom ali para em torno da Grande Vitória. Ou clicar em LA bairro aqui e aproximar a camada. E nós temos Vitória enquadrada na tela, tá? Gente, estamos com a nossa configuração prontinha para poder seguir para o layout de mapas agora, tá? Tudo bem? Vamos voltar para o slide só para ver aqui. Então, na verdade, era para ter só carregado a camada e nós já configuramos, né? Então, Altair, só para que você veja aqui o que eu falei para você, né? Vou recapitular bem rapidinho aqui. O que eu fiz? Eu expliquei aqui a importância do layout de mapas, mostrei alguns exemplos, e aí o primeiro passo foi dar carga nas camadas. Então, eu mandei criar um projeto novo, cliquei lá no ícone, configurei a propriedade do projeto aqui para que fosse o Sirgas 2000 TM24 Sul, que é esse código EPSG 31984. Salvei o projeto com esse nome aqui, aula prática 6, e depois disso, criei um grupo para poder receber as camadas, tá? Depois de criar o grupo, fiz a conexão naquele mesmo GeoPackage que a gente vem usando na aula, e aí arrastei essas camadas selecionadas para dentro da minha tela, tá vendo? Depois de arrastar as camadas selecionadas, aí começamos a configuração de simbologia, que é o que você já pegou depois que você entrou. Né? Então, assim, para camadas de água, por exemplo, tem aqui um símbolo pronto já que se chama Topo Water, né? Que você coloca aqui na busca todos os símbolos, você vai ver que tem várias classes de símbolos. A gente coloca todos, aí vai procurar, tem um chamado Topo Water. Que quando eu coloco ele aqui, aí eu clico em aplicar, ele já me mostra a camada de água dessa forma, tá? Aí o próximo passo foi o quê? Configurar a simbologia que vai atribuir o tema ao nosso mapa, que é o quê? Poder separar os bairros de acordo com as regiões administrativas, por decreto. Então, colocamos o tipo de simbologia categorizada. Essa simbologia categorizada, eu escolhi o campo regional decreto e mandei classificar. Depois disso, foi dado, eu esqueci de um detalhe, gente, de colocar sombra. Nós vamos voltar depois para colocar sombra no símbolo, tá? Não precisa de esperar com isso agora, não. Vamos continuar recapitulando aqui, depois a gente volta. Aí, dentro do símbolo aqui, Altair, pedimos para que colocasse transparência, independente de cor e tal, para que colocasse transparência somente no preenchimento, né? E não no contorno. Eu mostrei como é que faz isso, está gravado, tá? E aí, quando eu aplico, e obviamente tinha que ter colocado o efeito de sombra aqui, a gente vai voltar nisso depois, aí aproveitei para configurar o rótulo também. Coloquei a fonte, o tamanho, enfim, habilitei a sombra. No final, quando foi feita a aplicação e a confirmação por meio do OK, então nós vamos ver assim, ó, separado por regiões, tá vendo? E ao mesmo tempo, com o rótulo em função do nome dos bairros e a sombra que ele vai dar também na camada. Então faltou colocar essa sombra, tá? Vamos voltar lá então no projeto para colocar a sombra? Como é que coloca a sombra, Vimerson? Vocês vão clicar 2 vezes aqui na camada LA Bairros, ou botão direito Propriedades. E aí, lá onde vocês configuraram simbologia, tá lá mostrando, né? Categorizado, símbolos. Vocês vão ver que tem uma opção aqui, que é renderização de camada, tá vendo? Ela fica discreta, escondidinha aqui, vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Para quem quiser depois desbravar o QGIS, toda nome escrito em negrito com uma seta preta na frente é um grupo de ferramentas encapsulada, tá? Vocês têm que clicar para poder expandir. Então vocês vão ver que tem uma opção de renderização chamada Desenhe Efeitos. Todo mundo comigo aqui? Depois de desenhar efeitos, eu tenho que escolher qual é o efeito que eu quero, né? Ele tem uma estrelinha mostrando aqui que ele vai fazer uma firula com a nossa camada, né?
Aí ele apresenta um símbolo de círculo para mostrar como é que vai ficar o efeito, né? Isso é bem legal. Por exemplo, se eu colocar sombra projetada, tá vendo? Que é o que eu quero, ele já mostra. Aí eu posso, inclusive, reduzir a opacidade da sombra, se for meu interesse, né? Mas eu não quero. Tem lá brilho interior, tem uma série de efeitos, tá? Sombra interior. Mas a opção que eu vou colocar é somente a fonte, que já estava, e sombra projetada. Aí tem os modos de mesclagem aqui, para quem usa Photoshop, depois que você cria as figuras lá, os gráficos, você pode mesclar, né? Que aí o normal é o que está por default, que funciona bem. O multiplicar também, mas para esse caso não dá um efeito legal, né? Vocês podem usar o normal mesmo, tá? E vão clicar em OK. Então, olha só, gente, o nosso efeito já está configurado, preparado para ser usado. Basta dar um aplicar e alguma coisa aconteceu aqui que não funcionou. Ah, ele deu sombra, mas a sombra está com sentido. Eu queria que desse uma sombra para o sentido do mar, entendeu? Ele não deu. Deixa eu voltar lá para ver. O meu eu só apliquei e deu uma sombra em volta dele todo. Apareceu no mar também. Consegui aqui fazer. Ah, eu sei por que não deu. Pera aí, gente. É porque a camada de águas, ela está cobrindo, quer ver, ó? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que jogar a camada de água para baixo de bairro, tá, gente? Aqui do lado, ó. Jogar bairros, na verdade, para cima da camada de águas. Aí ele vai mostrar a sombrinha, tá vendo? Parece que a camada está flutuando em relação às demais, né? Tudo bem? Próximo passo, se vocês quiserem também atribuir uma transparência à água, pode colocar, tá? Clicar aqui nas propriedades, ó. E colocar aqui uma transparência, se vocês quiserem. Colocar 50% para não exagerar muito. Tudo bem, gente? Nesse primeiro momento também vou pedir para vocês que desabilitem a camada municípios e Brasil. Pode até criar um grupo aqui, coisa que eu vou improvisar agora, tá? Chamado mapa de localização. Por quê? Porque nós vamos usar... Opa! Nós vamos usar municípios e Brasil somente no momento de gerar o mapa de localização, tá? Então vocês podem deixar habilitado e desabilitem somente o grupo. Acho que fica melhor, né? Fazer assim, ó. Aí a gente foca só nessas duas camadas aqui, ó. Olha como que ficou a estética, tá bem bonito, né? Vamos continuar, gente? Ô, Vimerson. Oi? Eu me perdi. Você pegou e foi em layout, né? E criou um novo grupo. Criei um novo grupo aqui, ó, no painel aqui do lado. Adicionar grupo, chamei de mapa de localização. E aí joguei essas duas camadas dentro, arrastei, puxei e arrastei, ó, que é municípios e Brasil. Porque eu só vou habilitar essas camadas na hora de criar o mapa de localização, tá bom? Uhum. Vamos ver se a gente consegue configurar, pelo menos, terminar a configuração de simbologia antes do intervalo, tá, gente? Para depois do intervalo a gente ficar só com a parte do layout de mapas, tá bom? Então, ó, todo mundo junto? Alguém ficou para trás? Então, a próxima etapa aqui, ó, vai ser carregar a camada raster agora. Aí vocês podem criar um grupo chamado MDT Vitória, ou MDT apenas, enfim. E esse grupo tem que estar... Bom, não tem problema o mapa de localização estar entre layout de mapas aqui e MDT Vitória, porque ele está desabilitado. Vou selecionar esse grupo e clicar no ícone
do gerenciador de fonte de dados livres, ou Ctrl L, para poder fazer a carga do raster, tá? Vamos lá, gente? Todo mundo criou o grupinho MDT Vitória? Uhum. Então, selecionem para a informação vir aqui para dentro e cliquem em gerenciador de fonte de dados livres. Ao abrir a janela aqui, vocês vão selecionar a abinha raster e vão procurar pelo MDT, que está dentro de onde? Bom, assim como o GeoPackage, os shapefiles, o que a gente usou está dentro de vetores, o professor também passou para vocês uma pastinha raster, que tem um modelo digital de terreno aí dentro. Tem, inclusive, ele pronto, sombreado já, que está como Hillshade, mas eu não quero que vocês usem esse, porque eu quero ensinar vocês a configurarem simbologia de camada raster, e nada mais sugestivo do que ensinar a aplicar sombreamento ao modelo digital de elevação, sem precisar gerar um arquivo físico de modelo sombreado, tá? Porque esse Hillshade aqui é um arquivo sombreado físico, que foi processado, né? O que nós vamos fazer é configurar a simbologia do raster para que apresente o efeito de sombreamento por simbologia, tá? Então, selecione a opção aqui embaixo, ó. Antes de selecionar, para não pegar o arquivo errado, tá vendo que tem 4 arquivos MNT VIX? Vocês vão aqui na opção Todos os arquivos e vão procurar por Erdas Imagine Images, que tem uma opção aí de arquivos de imagem do Erdas. Logo abaixo aí do Elmitsat, Envisat, vocês vão achar esse formato, tá? Ao clicar nessa opção, ele já vai mostrar um único arquivo MNT, sugerindo que seja esse que a gente deva escolher para a carga do dado, tá? Então, vocês vão clicar em abrir. Quando clica em abrir, ele fica gatilhado aqui, tá vendo? Ponto .img, para que a gente adicione. Aí vocês podem clicar no adicionar, tá? E vão clicar em close. Qual é a camada? Angélica, você conseguiu? Quer que eu volte para falar? Eu só não achei o dado. Eu estou em raster. Tá, raster. Aí Você não colocou, é o Hillshade. Você colocou o formato Erdas Imagine Images aqui do lado? Aqui no filtro? Não, todos os arquivos. Não, Aí coloca eu vou Erdas Imagine Images. era isso que estava faltando, por isso que eu não Se achei. você digitar o E aqui, ó, ele já vai cair próximo de todos os... Aqui, ó, um deles aqui. Vai digitando o E que ele vai procurando. Imagem... 2 vezes imagem. É Erdas Imagine Images. Imagem do Erdas Imagine. Ok. Aí a única opção MNT VIX é a que você vai selecionar e vai carregar. Ok. Vai aparecer aqui, aí você vai dar um adicionar. Uhum. Aí ele Ok. aparece aqui já sobreposto pelas camadas vetoriais, mas a minha intenção é essa mesmo, tá? Por enquanto, vamos fazer uma coisa aqui, gente, para a gente poder desfrutar do que a gente vai fazer agora. Desabilitem por enquanto o layout de mapas para ficar só com o modelo digital na tela. Para que vocês percebam bem o que vocês vão fazer, tá? Feito isso, vocês vão clicar com o botão direito em cima do raster MNT e vão na propriedade, tá? Então, MDT Vitória, MNT VIX, botão direito, propriedades. Aí ele vai abrir a janelinha de propriedades, igualzinho quando a gente configura propriedades do vetor, tá? Aí em simbologia, vocês vão ver que tem lá... Ele mostra as bandas, por exemplo, se eu carregasse uma imagem multiespectral aqui com 7 bandas, uma Landsat, ele daria todas as bandas, né? Quais bandas eu quero usar na composição colorida, já dá para configurar tudo isso por aqui. Aplicar um contraste inicial no dado. No nosso caso, é uma imagem de uma única banda, porque é um MDT em tons de cinza,
que nós vamos fazer aqui é clicar em tipo de renderização aqui em cima, na setinha. Estão vendo aqui, ó? Clicar na setinha aqui em cima, opção sombreamento. Estão vendo aí o sombreamento, né? Vão escolher. Gente, não precisa mudar esses parâmetros de altitude e azimuth do Sol, porque esse que está por default já dá um efeito bem interessante, já dá toda a percepção. A única coisa que eu peço que vocês mexam aqui embaixo na subamostragem, vocês vão manter ela em 2, mas vão colocar ela Early Resampling. Ou seja, ele vai aplicar essa reamostragem antes de renderizar, para a gente não perceber nenhum efeito visual na hora que estiver ali dando zoom ou carregando o dado, tá? E também vai escolher o interpolador que suavize esse efeito, que ajude a suavizar, que é o bilinear, tanto para regiões de dado ausente, como onde tem o dado, que é aproximado em aqui, ó, bilinear, bilinear e early resampling, tá? Para quem tiver curiosidade de ver como é que vai ficar, clique em aplicar, não precisa fechar, só arrastem a janela da frente e olhem. Se ficou com o efeito que vocês queriam, esperavam, volta a janelinha na tela aqui e fechem. Só para mostrar a questão da sombra aqui, ó, tem um botãozinho que permite mudar a direção da sombra. Só que ele muda o efeito também psicológico. Parece que tudo que era morro virou vale, tá vendo? Então, essa posição que ele dá aqui já é para não ocorrer esse risco da falsa percepção do relevo, tá? Clique em aplicar e depois em OK. Então tá aí, ó, sem precisar processar nenhum arquivo de sombreamento, só pela simbologia eu já tenho um MDT sombreado. E o melhor de tudo isso é que ele não deixou de ser um arquivo físico, tá? Ô, Emerson, por favor, tu poderia repetir esse último passo, porque o meu Posso. tá preto ainda. Do sombreamento, né? É a parte que tu alterou aí, porque o meu tá tudo preto, assim, bem dark. Tá, você vai clicar com o botão direito aqui, ó, em cima da camada, correto? Sim. Propriedades. Ou um clique duplo em cima também, ele abre a janela de propriedades. Aí você tem aqui, igualzinho tem para vetor, ó, fonte, transparência, não tem? Tem simbologia. Uhum. Em simbologia, tem aqui em cima, onde eu estou dando um destaque no mouse aqui, ó. Essa parte que eu perdi, muito obrigada. Isso, aí você vai pegar o sombreamento, tá? Uhum. Lá embaixo, antes de finalizar, você coloca bilinear, bilinear e early resampling, para reamostragem. Habilita essa opçãozinha aqui, ó. Bilinear. Quando você aplicar, você vai ver que tem que ficar desse jeito aqui, que tá o meu. Se não ficar, porque tem alguma coisa para trás ainda. Sim, obrigada, deu certo. Deu certo, né? Uhum. Então, gente, percebam que esse relevinho sombreado, ele serve para nos dar uma impressão. Agora eu vou habilitar o layout de novo, tá? Só que eu estou percebendo aqui, Vitor, a sua observação foi muito precisa. Embora eu tenha aplicado a transparência na camada, ele não deu, por algum motivo. Eu vou verificar por quê, tá? Então, eu imaginei também que tivesse não tivesse aparecendo por conta da sobreposição, mas aqui também ela não ficou transparente, não. Isso. Para quem não ficou transparente, então, gente, vocês vão voltar na propriedade da camada LA Bairros. A minha ficou. A sua ficou, Angélica? Aham, é porque eu, quando configurei, eu não fiz o segundo, eu deixei em preenchimento mesmo. Não tem preenchimento e preenchimento simples? Você Sim. Configurou o preenchimento entendi. simples e eu configurei o preenchimento. Entendi, então é por isso. Aqui também tem, ó. Vou colocar por aqui, ó. Legal que vocês podem aplicar, se não ficar bom, volta, né? Eu vou voltar aqui porque ficou muito bagunçado o meu. Eu vou em preenchimento simples. Eu vou na cor de preenchimento, eu vou colocar ela sólida.
Engraçado. Ele não está mostrando as linhas. Eu acho que eu vou ter que dar uma engrossada nessas linhas aqui, viu? Vou colocar 0,3. Estava muito fino aqui, por isso. Quem achar que precisa colocar mais espessura aí, pode colocar. Vou colocar 0,4. Ainda assim, por aqui, quero colocar um pouquinho de transparência, 60%. Mas fiquem à vontade, aí, ó, vocês vão mexer de um jeito que fique razoável para vocês, tá? Então, por exemplo, ficou razoável para mim, porque as cores estão razoavelmente vivas, o contorno está destacando legal e eu estou conseguindo ver o relevo de fundo, tá vendo? Quem quiser aumentar um pouquinho mais a transparência, não gostou, volta. E pode reduzir a transparência também. Se alguém não gostou das cores das classes também, gente, pode alterar, né? Por exemplo, tem muito tom de verde nessas classes aqui. Pode colocar outros, né? Tá bom. E aí, aqui do lado, vocês têm a legendinha, tá vendo? Gente, todo mundo conseguiu aplicar a transparência, porque o objetivo é mostrar o relevo aqui também, tá vendo? Porque já que eu não tenho um mapa planetimétrico, pelo menos eu tenho impressão por aqui, ó, de onde estão as regiões mais acidentadas do... Né? Se, por exemplo, o meu bairro de interesse, ou minha região está num bairro muito acidentado, numa região muito acidentada, ou não, por exemplo, aqui, né? Você tem alguns morros bem isolados, mas em geral é plano. Aqui já é uma área bem elevada, né? Eu quero passar essa impressão também pelo mapa, tá? Gente, feito isso, salvem, né? E creio que a gente já possa fazer um intervalo. Deixa eu ver aqui no slide. A camada raster já foi inserida. Agora o próximo passo é gerenciar layout. Então, a partir desse slide aqui, a próxima aula não, perdão, depois do intervalo, né? Então, gente, vamos combinar um horário de retorno? Às 15h20 está de bom tamanho? Então, às 15h20 a gente retorna do intervalo, tá? Sim. Ok. Eu vou deixar de mandar parar a gravação. Lembre-me depois de eu colocar para gravar novamente assim que a gente retornar, tá? Ok.